Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz. Sou do sexo masculino, tenho 37 anos, sou um homem negro, cabelos pretos, tenho estatura de 1,75 m, estou trajando calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Hoje nós abordaremos modos e tempos verbais, mas antes vamos rever alguns conceitos sobre esses modos e tempos verbais. Primeiramente, há 3 modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, sendo que o indicativo expressa certeza, fatos e possui 6 tempos. Primeiramente, o presente do indicativo, que expressa o tempo atual, ou seja, o agora. Eu faço o meu trabalho. Pretérito perfeito, que indica fato pontual no passado, iniciou e acabou. Eu fiz o meu trabalho. Pretérito imperfeito, que expressa fato repetitivo no passado. Eu fazia meu trabalho, ou seja, não foi só uma vez, teve mais de uma ocorrência, por isso que ele é imperfeito. Temos também o pretérito mais que perfeito, que expressa um fato anterior a outro. Olha só, um fato anterior a outro também no passado. Eu já fizera meu trabalho quando você pediu, ou seja, o trabalho já estava feito quando você pediu. O fizera ocorre primeiro do que o pediu. Fizera mais que perfeito, pediu é perfeito. Futuro. O futuro do presente indica o que vai acontecer daqui para frente. Expressa o fato futuro. Eu farei meu trabalho. Não fiz ainda, mas eu vou fazer. É uma certeza. Futuro do pretérito é diferente. Ele expressa um futuro de um passado que não ocorreu geralmente. Eu faria meu trabalho se você pedisse. Eu faria é uma certeza. Mas se você pedisse, não é certeza. Ou seja, não aconteceu. Nós temos também o modo subjuntivo. Esse modo expressa a hipótese, incerteza, condição, bem diferente do indicativo, hein? Não se confunda. Ele possui 3 tempos. Primeiramente, o presente do subjuntivo. Ele indica uma hipótese no presente. Você quer que eu faça meu trabalho? Você querer, ó, é um tempo do modo indicativo. Ele indica uma certeza. Que eu faça não é certeza, é uma probabilidade, é uma possibilidade. Eu posso fazer ou não, logo não expressa certeza. O futuro do subjuntivo, ele vai indicar uma hipótese também, mas no futuro. Olha só, quando nós chegarmos, não é certeza de que nós vamos chegar. Faremos nosso trabalho está no indicativo, ele indica uma certeza. Já o chegarmos está no subjuntivo, ou seja, é uma possibilidade, mas não é certo que aconteça. O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele indica um passado que não ocorreu, geralmente é isso. Eu faria o trabalho, eu faria, é uma certeza. Se você pedisse, olha, mas você não pediu, ó, eu faria se você pedisse. Você não pediu, então pedisse é um pretérito imperfeito porque ele não ocorreu. E o outro modo que nós temos é o modo imperativo, que vem de imperar, né? Ou seja, ordenar, mandar. É o que expressa ordem, pedido ou direcionamento. E pode ser afirmativo ou negativo. Vamos ao exemplo. Faça seu trabalho. É uma ordem afirmativa, é para fazer. Não faça seu trabalho é uma ordem negativa, ou seja, não é para fazer. Afirmativo, negativo. Querido, esses são os modos e tempos verbais. Agora vamos à questão. Leia o trecho do capítulo O Menino Mais Velho do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, para responder a questão. Graciliano Ramos é um dos maiores nomes da literatura brasileira e Vidas Secas é uma obra fantástica. Ela vai retratar a vida dos retirantes, né? O Fabiano pai, a mãe a Vitória, o menino mais velho e o menino mais novo e a cachorrinha a baleia, né? Então essa história conta algo que é muito próximo ao que os retirantes sertanejos vivenciam até hoje no sertão. E a questão pede o seguinte, ó. No trecho, o narrador relata uma série de eventos ocorridos no passado. Um evento anterior a esse tempo passado está indicado pela forma verbal sublinhada em letra A. Deu-se aquilo porque sim a Vitória conversou
um instante com o menino mais velho. Letra B. Sim, a Vitória, distraída, aludiu vagamente a certo lugar ruim demais e, como o filho exigisse uma descrição, encolheu os ombros. Letra C. Tinha um vocabulário quase tão minguado como o do papagaio que morrera. Letra D. Baleia permaneceria indiferente, mas o irmão se admiraria invejoso. Letra E. Achava as pancadas naturais quando as pessoas grandes se zangavam. Pensava até que a zanga delas era a causa única dos cascudos e puxavantes de orelha. Então o que ele pede ali no comando da questão? Um evento anterior a esse tempo passado. Quando a gente fala de evento anterior a outro no passado, nós falamos do pretérito mais que perfeito. Então a resposta é letra C. Tinha um vocabulário quase tão minguado como o do papagaio que morrera. Morrera é pretérito mais que perfeito. Então vamos à próxima questão. Agora vamos para a questão 2. Leia o poema em prosa Conto Cruel, de Mário Quintana. De repente o leite talhou nos vasilhames. Foi um raio? Foi Leviatã? Foi o quê? O burgomestre, debaixo das cobertas, esfolegava orações meio esquecidas. E os negros monstros das cornijas, com as faces zebradas de relâmpagos, silenciosamente gargalhavam por suas 3 ou 4 bocas superpostas. E amanheceu um enorme ovo em pé no meio da praça, 3 palmos mais alto que os formosos alabardeiros que lhe puseram em torno para evitar a aproximação do público. Foi chamado então o velho mágico, que escreveu na casca as 3 palavras infalíveis, e o ovo abriu-se ao meio e dele saiu um imponente senhor, tão magnificamente vestido e resplandecente de alamares e crachás que todos pensaram que fosse o rei de ouros. E ei-lo que disse encarando o seu povo: eu sou o novo burgomestre. Dito e feito, nunca houve tanta dança e tanta bebedeira na cidade. Quanto ao velho burgomestre, nem foi preciso depô-lo, pois desapareceu tão misteriosamente como havia aparecido o novo ou o ovo. E os menestréis compuseram divertidas canções que o populacho berrava nas estalagens, entre gargalhadas e arrepios de medo. Mas por onde andaria o burgomestre? O seu cachimbo de porcelana, em cujo forno se via um cupido de pernas trançadas, tocando flauta, foi encontrado à beira-rio. E apesar de todos os esforços, só conseguiram pescar um baú que não tinha nada a ver com a coisa. E uma sereiazinha insignificante e nada bonita, uma sereiazinha de água doce, que nem sabia cantar, e foi logo devolvida ao seu elemento. Mas quando casava a filha do mestre escola, encontrou-se dentro do bolo de noiva a dentadura postiça do burgomestre, o que deu aso a que desmaiassem no ato 2 gerações inteiras de senhoras, e ao posterior suicídio do pasteleiro. E a caixa de rapé do burgomestre, que era inconfundível e única, multiplicou-se estranhamente e começou a ser achada em todas as salas de espera desertas, pelos varredores verdes de terror, depois que era encerrado o expediente nas repartições públicas e começava a ouvir-se na rua o passo trôpego do acendedor de lampiões. E aqui nós temos o vocabulário: burgomestre é o prefeito, cornija, moldura sobreposta, formando saliências que arremata a parte superior de uma parede porta, né? Na purificação de água, na clarificação de açúcar, etc. Alabardeiro, soldado armado de alabarda, antiga arma composta de longa haste, que é rematada por peça pontiaguda e ferro. Ao se transpor o trecho, e ei-lo que disse, encarando seu povo: eu sou o novo burgomestre. Para o discurso indireto, o termo sublinhado assume a seguinte forma: nós temos que lembrar o seguinte: o discurso direto é como o personagem fala, é
simplesmente a reprodução da fala do personagem. Agora, quando eu tenho um discurso indireto, é quando o narrador entra em cena e fala com suas próprias palavras aquilo que seria dito pelo personagem. E aí nós temos o sou aqui, ó. Eu sou o novo burgomestre como referência. Esse sou, quando o autor for transpor para o discurso indireto, ou seja, quando ele for falar o que o personagem disse, vai ficar como? Letra A, fora. Letra B, foi. Letra C, era. Letra D, fosse. Ou letra E? A resposta correta é a letra C. Era. Por quê? Prestem atenção. Se seria a voz, né? Se seria a voz do autor ao falar, ficaria assim. E ele que disse, encarando seu povo, eu sou o novo burgomestre. Aí vem o autor para falar o seguinte. Em vez de dizer, eu sou o novo burgomestre, o autor vai dizer o seguinte. E ele chegou e disse que era o novo burgomestre. E não mais sou o novo burgomestre. Ah, ele disse que era o novo burgomestre. Assim, a forma verbal era, que está no pretérito imperfeito do indicativo, seria a correta para a substituição do discurso direto para o discurso indireto. E aí, percebeu como é importante conhecermos os modos e os tempos verbais? Pois eles nos ajudam a nós construirmos os nossos enunciados de forma correta. Por quê? Cada modo verbal possui um aspecto diferente. Por exemplo, lá no indicativo, nós vimos que nós temos 6 tempos verbais que indicam fatos, ou seja, certezas de algo que acontece, que aconteceu ou que ainda pode acontecer. O presente vai indicar fato atual, o agora. O pretérito perfeito vai indicar aquilo que ocorreu no passado, aquilo que foi pontual, que iniciou e terminou naquele momento. O pretérito imperfeito vai indicar o quê? A continuidade do acontecimento lá no passado, ou seja, ele não é pontual, ele teve repetição. O pretérito mais que perfeito, olha o nome, mais que perfeito. Por quê? Porque ele antecipa já outro acontecimento do passado, ou seja, ele é o pretérito do pretérito, ele é mais que perfeito. O futuro vai indicar uma projeção, daqui para frente é o futuro do presente, ou seja, do agora em diante. O futuro do pretérito é aquele futuro de um passado que é hipotético. Já no modo subjuntivo, ele vem trazer incerteza, probabilidade, possibilidade, não mais fatos como no indicativo. Então, o modo subjuntivo ele só tem 3 tempos verbais, que é o presente do subjuntivo, que é a hipótese no agora, o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é aquele que provavelmente não aconteceu, por isso ele é imperfeito, e o futuro, que é aquela projeção que a gente faz, mas sem certeza. Temos também o modo imperativo, que é o modo que vai indicar ordem, que pode ser afirmativa, que pode ser negativa. Além de ordem, ele pode indicar um pedido, ele pode indicar um direcionamento. O que é um pedido? Pega isso para mim, por favor. Ou um direcionamento lá no manual, né? Junte as 3 peças e coloque com a chave de fenda, o parafuso. É só um direcionamento, você não é obrigado a fazer. E nós temos que conhecer os modos verbais, por quê? Porque, olha só, o imperativo, ele tem a sua estrutura no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Se você saber escrever e pronunciar o presente do subjuntivo e o presente do indicativo, você vai saber toda a estrutura do nosso imperativo, tanto afirmativo quanto negativo. Na aula de hoje, vimos modos e tempos verbais, e esse assunto é importante para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.